Olá, eu sou César Medeiros, cardiologista da Sociedade Brasileira de Cardiologia Intervencionista, que é uma das sociedades, juntamente com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, que está apoiando a campanha Setembro Vermelho, que visa a conscientizar sobre a prevenção de doenças cardiovasculares. O problema das doenças cardiovasculares é um problema de relevância muito grande, haja vista que é a principal causa de mortalidade nas mais diversas civilizações, tanto em países desenvolvidos quanto em países mais pobres e, no nosso caso, o Brasil, um país em desenvolvimento, é a principal causa de mortalidade. E essa doença cardiovascular engloba aí todos os sistemas que são nutridos por sistema vascular, por artérias, como por exemplo o cérebro, onde a principal manifestação é acidente vascular cerebral, o coração, onde especificamente na minha área, onde a principal manifestação é o infarto e a angina. E o grande problema dessa mortalidade cardiovascular, que é muito alta e inaceitável, é que ela, além de tudo, ela ceifa vidas no momento do auge intelectual, do auge produtivo de mães e pais de família. Além de todo o problema sentimental, o problema humanitário, temos aí também um problema financeiro, econômico, social, muito grave derivado desse tipo de doença. A nós, cardiologistas, cabe, obviamente, tratar os acometimentos cardiovasculares, aos neurologistas os acometimentos neurovasculares, mas basicamente eu acho que nosso grande papel é conscientizar sobre prevenção. Algo que também nos frustra muito quando se vê um paciente que foi acometido gravemente por uma doença cardiovascular, por um infarto agudo do miocárdio, é que muitas das vezes nós vemos que aquilo era prevenível, ou seja, poder-se-ia evitar que chegasse àquele ponto. E eu diria para os senhores que a nossa grande papel aqui é tentar conscientizar na prevenção, porque mais de 90% da prevenção é feita em casa, é feita na sociedade e não dentro de consultórios médicos e em hospitais. Basicamente, os fatores de risco que levam ao desenvolvimento da doença cardiovascular são preveníveis, nós podemos atuar em cima deles. Um que ainda não existe forma de atuar é a herança genética. Quem tem uma história familiar de parentes que já tiveram AVC, tiveram infarto, infelizmente está sob um risco maior de também ter um evento desse. Mas nós podemos agir nos outros fatores de risco. E quais seriam esses? Um dos maiores deles é a hipertensão arterial. A hipertensão arterial é uma doença extremamente comum. À medida que a idade vai avançando, a chance de se desenvolver hipertensão também aumenta bastante, e por conta disso é que é importante que se faça uma aferição, uma medição da pressão arterial de forma regular, que se procure auxílio médico assim que se detectar que há uma alteração nos níveis pressóricos. Hipertensão arterial é uma doença que é grave, é muito prevalente, ou seja, muito comum, mas que tem tratamento. E o tratamento não necessariamente é tratamento só médico. Mudanças de hábito de vida interferem e ajudam muito ao controle da hipertensão arterial, bem como ao controle dos outros fatores de risco que nós vamos falar na sequência. O outro fator de risco muito conhecido é o tabagismo. O fumo, por si só, é um hábito que coloca um paciente, mesmo sem nenhum outro fator de risco, em grande risco de ter doenças cardiovasculares, sem contar as outras doenças como os câncer, doença pulmonar, que também são inerentes ao fumo. O fumo é uma das poucas substâncias que não tem dose segura. Não existe fumar pouco. Fumar por si só é um hábito deletério e que causa, sem dúvida alguma, um aumento de risco cardiovascular e redução da expectativa de vida. O fumante vive menos do que quem não fuma. E está aí uma grande intervenção para a prevenção de doença vascular. Cessação do fumo. Parar de fumar traz o paciente rapidamente para um patamar de risco semelhante a quem nunca fumou, alguns anos após essa cessação, parar de fumar. Atividade física. Atividade física, o indivíduo sedentário também é um indivíduo sob risco maior de ter doença cardiovascular. E a atividade física, que ela permeia todos os outros fatores de risco. O sujeito se manter fisicamente ativo, ele faz com que ele controle melhor sua pressão arterial, se é diabético ou se tem tendência a desenvolver diabetes, isso vai ser retardado ou absolutamente banido
pelo hábito de atividade física, controle obviamente de peso, a redução de colesterol, tudo isso pode ser controlado com atividade física. Nós sabemos que no dia a dia corrido, atividade física é uma coisa que acaba sendo alijada, pessoas não priorizam isso, mas veja bem, isso é fundamental se formos pensar que a pessoa que se mantém ativa fisicamente, que se exercita de forma habitual, vai viver mais e vai viver com qualidade. É um grande investimento que a pessoa faz quando ela acorda um pouco mais cedo e vai caminhar, vai fazer alguma coisa que lhe dê prazer. Atividade física tem que ser prazerosa antes de tudo, porque dessa forma ela é mais efetiva e, sendo prazerosa, a chance do indivíduo não fazer com regularidade ou abandonar a atividade física é muito menor. Caminhada, bicicleta, natação, dançar, enfim, se manter ativo. Coisas pequenas como chegar no trabalho e subir 2 lances de escada, como parar o carro um pouco mais longe, caminhar, como saltar num ponto antes do ônibus, da condução, para caminhar. Atividade física, o exercício físico é aquele que tem que ser planejado, não é só aquele, eu já caminho muito durante o meu dia a dia. Tem que ser planejado, regular, com o intuito de se manter saudável, de se manter dentro do peso. E aqui a gente já faz o link, se manter no peso é algo que também controla, ajuda a controlar bastante todos os outros fatores de risco para a doença cardiovascular e reduz bastante a chance de um infarto, de uma angina, de um AVC. Isso obviamente é muito importante aliar a atividade física com uma alimentação adequada. Para isso é sempre fundamental ouvir conselhos de nutricionista, tentar fazer uma alimentação balanceada com pelo menos 1 a 2 porções diárias de saladas e ou frutas. Tudo isso influi diretamente na qualidade de vida e na saúde cardiovascular, sem contar de todos os outros sistemas que estão integrados, afinal de contas, no nosso organismo. Diabetes. Diabetes é uma outra doença bastante frequente, que também aumenta com o tempo, quanto mais idosa a pessoa, maior a chance de desenvolver diabetes. Hoje em dia a gente até adota um outro tipo de definição da doença metabólica, síndrome metabólica, que é a associação de aumento de glicose, de aumento de colesterol, ou seja, tudo isso está muito interligado e tudo isso pode ser controlado. Pelo que já se falou aqui, atividade física, alimentação saudável e, obviamente, quando os níveis de glicemia estão um pouco acima já do tolerável, mesmo com todo esse controle de mudança de hábito de vida, a intervenção medicamentosa ela é importante e, por isso, um clínico, um endocrinologista, o próprio cardiologista tem que ser consultados para que se adeque o melhor tratamento possível para esse tipo de doença.